O Guarani se reapresentou depois de uma belíssima vitória, vencendo o Brusque, uma goleada espetacular com golaços, se reapresentou. Veja aí. Após a goleada sobre o Brusque, o Guarani se reapresentou na tarde de ontem com uma ótima novidade. O volante Eduardo Persson deu mais um passo no processo de recuperação e está próximo de retornar aos gramados. O jogador, que rompeu os ligamentos do joelho esquerdo numa partida contra o Avaí em outubro do ano passado, foi liberado pelo departamento médico para treinar sem nenhuma restrição. Agora Persson segue nessa semana o processo de transição física antes de ser integrado aos trabalhos com o restante do elenco. Outros 4 jogadores que se recuperam de lesão também apareceram no gramado durante o treino de ontem. Rafael Martins, Ian Carlo, Tony e Matheus Souza estão em processo final de recuperação e estão próximos de retornar à equipe. Hoje pela manhã, o Guarani realizou o segundo treinamento e deu sequência à preparação para o duelo contra o Londrina na sexta-feira. Para essa partida, Daniel Paulista vai contar com o retorno de Thales, que cumpriu suspensão automática contra o Brusque. O camisa 3 deve fazer dupla com Ronaldo Alves, já que Carlão saiu lesionado no último jogo e segue como dúvida. No restante, o técnico bugrino não deve fazer grandes alterações, principalmente no ataque, que nessa Série B vem trabalhando a todo vapor. Com 16 gols marcados até aqui, o Guarani é dono do segundo melhor ataque da competição. E 2 jogadores que vivem uma excelente fase são os responsáveis por mais da metade dos gols do Bugre. Bruno Sávio e Regis, juntos, marcaram 10 gols nessa edição da Bezona. O camisa 11 colocou 4 bolas na rede e já ultrapassou sua melhor marca na carreira. Já Regis, com 6 gols marcados, é o vice-artilheiro da Série B e um dos responsáveis por essa atuação ofensiva e irretocável do Guarani até o momento. Regis, inclusive, superou o número de gols dos 2 últimos artilheiros bugrinos na Série B. Michel Douglas em 2018 e Júnior Todinho ano passado finalizaram a Bezona com 5 gols cada. E esse ímpeto ofensivo foi um dos assuntos da coletiva de Daniel Paulista após a partida contra o Brusque. Acho que é uma característica que a equipe vem desenvolvendo, até pela característica também individual de cada atleta. E acho que a gente prioriza também isso, independente se a gente joga dentro ou fora de casa. A busca sempre pelo gol é constante. É lógico que estratégias mudam jogo a jogo, né? Cada equipe adversária ela se posta de uma maneira. Então a gente tenta atingir os pontos que a gente entende que são vulneráveis dos adversários para que a gente possa ter sucesso dentro da partida. Acho que hoje a gente conseguiu muito em cima disso, né, de ter uma equipe que se aproximou muito no setor ofensivo, né, foram muitas triangulações, muitas trocas de passes que envolveram o adversário e a gente criou inúmeras oportunidades com praticamente quase que todos os nossos jogadores participando. Agora o Guarani tenta melhorar essa marca na sexta-feira quando enfrenta o Londrina no Estádio do Café às 7 horas da noite. 7 gols em 2 jogos é muita coisa. E 2 jogos espetaculares, com o time jogando muito bem. Isso dá um indicativo, embora o Guarani não tenha vencido nada, não ganhou nada, não entrou no G4, mas dá o indicativo de que poderá entrar já no G4. E o Persson é uma ótima notícia. Ele saiu do time, machucou em outubro de 2020, está muito tempo parado, né? Uma cirurgia delicada, cruzado anterior da perna esquerda. É uma cirurgia que a recuperação não tem jeito, demora 9 meses. E agora ele já está liberado, mais uns 30 dias aí, né? Para ganhar o ritmo de jogo. Então é muito tempo, é quase 1 ano, 10 meses afastados para voltar a jogar. E uma pena, porque ele vinha voando baixo, ele é um volante, mas é um volante que chega na frente, vai à frente, chuta no gol, faz gol. É um jogador de muita qualidade, vai ajudar demais o time do Guarani, porque o campeonato ainda não chegou nem na metade, né? Essa rodada foi a 9ª, não é isso? Nós vamos para o décimo jogo. Para a 10ª rodada, quer dizer, tem muito campeonato ainda pela frente, então ele vai poder ajudar o Guarani. Eu acho que o que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não pode esquecer que o trabalho do Daniel Paulista tem um pouco mais de 30 dias. Não chegou nem em 45 dias, se eu não estiver enganado.
Então, para esse curto espaço de tempo, eu acho que a coisa está no caminho correto, Batista. Se vai dar certo, a gente não tem ideia. Sabe que agora tem um grande adversário. O Guarani tem 2 contratações para fazer fora de campo. Primeiro é salário em dia, parece que as coisas estão em ordem. E o segundo grande segredo para ter sucesso na Série B, Batista, é resistir à abertura da janela internacional. Então, esse assunto é um assunto que deixa o torcedor do Guarani arrepiado, hein? Só para fechar o raciocínio, não pode perder jogador importante do elenco. Ganha a Série B, sobe para a Série A, quem tem elenco, não tem 11 jogadores. E o Guarani tem algumas peças aí, por exemplo, vou só falar de uma, Batista, para o Gleger também dar a opinião dele. Andrigo, que não está jogando e cabe em 80% de qualquer time da Série B, Gleger. Thales. Regis. Então, quer dizer, são jogadores importantes, eu concordo com Ronaldo. Sávio, Bruno Sávio. Bruno Silva, que já é um jogador experiente. Ou seja, tem que realmente segurar. O CH falou da janela internacional, mas tem a Série A. Tem a Série A também. Os times da Série A estão vindo na Série B para pegar jogadores. Para fortalecer lá, exatamente. Exatamente. Pela falta de dinheiro. Se continuar jogando o que está jogando o Regis, vai chover proposta. Porque o futebol ficou muito complicado, né? Não tem disponibilidade financeira para contratar grandes jogadores. Aí os times da Série A vêm na Série B. Você sabe que eu estava falando isso agora na Rádio Bandeirantes, lá estávamos numa discussão, eu e o CH, né? E eu falava sobre essa ascensão do Regis. O Regis, que até então era reserva do Andrigo, né? E o Andrigo era o jogador mais importante do elenco. Se contundiu, o Regis entrou. E agora o Regis, o futebol hoje, o Regis é indiscutível, titular absoluto do Guarani, e o Andrigo, que até então era o titular, vai ter que esperar. Só que o Regis sabe que se ele vacilar, o que acontece? O Andrigo vai e toma a vaga dele. Então verdade. Essa competição individual de setores é importante demais. É importante, é igual o caso do Pablo com o Diogo Matheus. Né? Olha o futebol do Diogo Matheus, e ele sabe que se ele vacilar, o Pablo vai lá e toma a posição dele. Gabriel Mesquita, a mesma coisa. Rafael Martins, nós vimos ali na imagem, já está começando a voltar. Né? Contratou um outro goleiro. E o Gabriel Mesquita fez uma belíssima partida no jogo passado. Então, essa competição é importante. Você sabe do caso de Sombra? Que eu acho que os caras são espertos com isso. A história do Alan Victor fora. Esse moleque é rabisqueiro. Esse moleque é bom jogador também. Então o Júlio César e o Sávio, porque o menino joga nos 2 cantos do campo, sabe que se não correr, o Alan Victor toma a vaga. Tá lá com a senha, como diria Eli Carlos, saudoso amigo Eli Carlos. E o outro detalhezinho, né, Batista? Nas imagens a gente vê o Tony, que estava machucado, já está ali no campo fazendo treino. O Rafael Martins, o Persson tá voltando, ou seja, quando tá ganhando, quando tá jogando bem, os caras estão correndo no departamento médico. Todo mundo quer uma vaguinha no time. O elenco tá ficando encorpado. E é bem aquilo mesmo que o CH falou agora há pouco, né? O time, ele vai se classificar ou será campeão. É o elenco. Se tiver um time, dificilmente chega, porque o campeonato é muito longo, é uma maratona, 38 rodadas. E aí é contusão, é cartão, é Covid, se bem que, graças a Deus, nos últimos tempos, né, com o ajuste de protocolo, tem tido poucos casos de Covid no futebol. E aí é o elenco que vai chegar. Então, ótimas opções de banco, hein? Andrigo, excelente opção de banco. Esse Alan Victor, jogador muito bom, de muita qualidade técnica. Ele chuta para o gol, pega a bola em mediações da área e ele chuta para o gol. Ótima opção. O Tony também é boa opção, né? Fez um bom campeonato paulista pela Ferroviária e, portanto, é outra opção. Agora, tá faltando zagueiro. Lucão também é boa opção. O Lucão, aliás, né? Eu tenho defendido uma tese da escalação do Lucão do break. Só que eu estava olhando o time do Guarani.
rapaz, cheguei à conclusão de que realmente não tem Não orna. no momento Não orna. lugar pro Lucão do Break, entendeu? Você viu, Mas ele não tem eram entrado. vocês que Não, estavam era fazendo campanha, hashtag, e não sei. E aí? Ué, mudou de opinião? Não que ele não seja importante. Se for necessário, eu mudo de opinião, porque eu não sou um poste. Aliás, vocês jornalistas, ficam fazendo campanha, vai com mais calma, tranquilidade, deixa o rapaz jogar, ele é bom jogador, mas tá fora de forma, seu Batista. Mas não é nem a questão de fora de forma. O problema é a característica do time. É, a característica do Exatamente. time. É isso aí. Também é Então verdade. tem que mudar a forma de jogar e o time, o ataque vem funcionando bem. Exatamente. Olha aí, né? 7 gols em 2 jogos é muita coisa. Então não dá, neste momento, não dá para mostrar que Mas é possível mudar a é característica do importante time. ter um cara com a característica Sim, dele no time. claro. Ele vai ajudar muito o Guarani. Vamos